Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma das matrizes culturais da história do Brasil, que é a matriz portuguesa, chamada matriz lusa. Então, vocês estão vendo aí que eu coloquei uma imagem que mostra para vocês uma caravela, né, daquelas que chegaram no período em que Cabral veio para o Brasil. E nós vamos falar um pouco sobre a história dessa chegada, a história desse povo que veio para o Brasil. Tá? Para começo de conversa, a base do material que eu vou trabalhar é a obra de Darcy Ribeiro. Vocês já devem ter ouvido falar do Darcy Ribeiro. Inclusive, tem uma escola aqui em São José do Rio Preto que o patrono dessa escola é justamente o Darcy Ribeiro. É uma escola municipal. Darcy Ribeiro, gente, foi um grande antropólogo. Os antropólogos são estudiosos da sociedade, mas que estudam a sociedade a partir da realidade das pequenas comunidades, a partir da realidade daquilo que é diferente da nossa sociedade. Então, eles estudam, por exemplo, os povos indígenas, as comunidades remanescentes de quilombo, as diferentes organizações da sociedade. Lucas, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Darcy Ribeiro nasceu em 1922? Isso, ele nasceu em 1922, essa data está correta, tá? E ele faleceu recentemente, em 1997. Eu falo recentemente para mim, né? Que já tenho um pouco mais de idade do que vocês, um pouco mais, hein? Em 96 eu conheci o Darcy Ribeiro. Aliás, um pouco antes de 96, se eu não me engano, foi em 94. Eu estive em Brasília e ele era senador da República nessa época. Ele foi um grande brasileiro. E ele escreveu um documento. Com ele? Desculpe. Ô, professor, você Pode falar, com Aureliano. ele? Conversei com ele, a gente conversou Professor muito é amigo de rapidamente, porque celebridade. ele era uma celebridade. Eu estava lá de convidado, eu estava lá na famoso, plateia, né? Isso. Mas, assim, um homem muito interessante, um grande intelectual, né? E que era um escritor de uma vasta obra. Ele escreveu vários livros, os livros dele são muito bons, muito bem escritos, muito bonitos. E ele escreveu um livro que é base desse material que eu vou trabalhar com vocês, que se chama O Povo Brasileiro. Tá? É esse livro que vocês estão vendo a capa aqui, do lado direito da tela. Ele é um livro relativamente grande, ele tem acho que 800 páginas. Tá? É um livro muito bom, eu tive a oportunidade de ler o livro. E alguns anos depois, uma equipe, conversando com ele, produziu esse DVD, esse vídeo que vocês estão vendo na imagem aí do lado, sobre a obra dele, que se chama também O Povo Brasileiro, em 10 episódios. Essa obra ela é um retrato histórico-antropológico do Brasil. Tá? Qual que era a intenção do Darcy Ribeiro? Ele dizia o seguinte: eu quero captar a alma desse nosso povo. O que é o povo brasileiro que tanto se diferencia de outros povos? Então, esse era o grande desafio que estava colocado para o Darcy Ribeiro. Tá? Então, e os 4 primeiros capítulos dessa série, eles tratam justamente das 3 grandes matrizes culturais do Brasil. O que o Darcy Ribeiro chama de matriz cultural? A matriz ameríndia, em primeiro lugar, dos índios americanos que aqui estavam quando o Cabral chegou, né? E que é uma matriz bastante importante. Né? Nós estamos falando de um povo que já vive nessas terras há pelo menos 12 mil anos, para falar das pesquisas mais recentes. Há quem fale em mais de 40 mil anos de paleo-índios, né? Daqueles dos ancestrais deles. Enfim, nós estamos falando de uma primeira matriz cultural. A segunda matriz cultural, segundo Darcy Ribeiro, é a matriz portuguesa, que ele chama de matriz lusa. Por que matriz lusa?
Porque tem uma obra importante da literatura, que é uma obra original da literatura, que se chama Os Lusíadas, que foi produzido por um cara que é meio que aquele que desenvolve os primeiros escritos da língua portuguesa, que é Luís de Camões. O Luís de Camões escreveu uma obra muito interessante, um poema chamado Os Lusíadas, aonde ele fala dos portugueses como o povo que é afilhado, meio que afilhado ali, do deus Luso. E quando ele fala em deus Luso, ele está se referindo à mitologia romana, né? Porque os romanos, que num determinado momento da história ocuparam aquele território da península aonde fica Portugal, né? Eles trouxeram muito da sua cultura, tá? Então, daí matriz lusa. E a terceira matriz, que é a matriz afro, ou a matriz africana afro-brasileira. Então, ele fala que essas são as três grandes matrizes culturais do Brasil. E a partir daí, né, que nós vamos estudar um pouco a primeira dessas matrizes, que é a chamada matriz luso, ou a matriz lusa. Bom, quando o Darcy Ribeiro começa a falar da matriz lusa, ele chama atenção para a figura, em primeiro lugar, de Dom Henrique, o infante Dom Henrique, que é esse que está aí a imagem que eu coloquei de uma tela dele do lado direito. Vocês veem que a imagem que está atrás do Dom Henrique é a imagem de uma caravela. Tá? Por quê? Porque o Dom Henrique é aquele primeiro grande rei português que vai investir, que vai acreditar nas grandes navegações. Então, vejam, ele era um homem que estava à frente do seu tempo. Estava à frente do seu tempo. Embora ele fosse um homem que fosse filho da Idade Média, que trouxesse todos aqueles valores religiosos, ele era um homem de fé, ele era um homem de uma espiritualidade bastante desenvolvida, mas ele acreditava, né? Ele acreditava em algumas coisas que eram produto dos ventos renascentistas que estavam começando a circular ali pela península. Quando eu falo de vento renascentista, alguns estão com o microfone aberto. Feche os microfones de vocês. Quando eu falo em ventos renascentistas, eu estou dizendo o seguinte: uma nova mentalidade que está surgindo naquela época e que traz a ideia do conhecimento como o fundamento da razão. E o Renascimento, ele defende a ideia da experimentação, né? Os renascentistas acreditam que só é válido o conhecimento, o saber que tenha sido experimentado. Tá? Então, essa vivência experimentada é a base do conhecimento. O infante Dom Henrique, ele é uma espécie de patrono dessa ideia, né? E ele vai se converter num dos tecnólogos mais avançados da época. Tá? Ele vai criar os navios mais avançados, navios que nunca existiam, navios que foram feitos para atravessar o oceano. E qual oceano? Não era qualquer oceano. Porque naquela época, eu já falei para vocês uma vez, o que era o oceano conhecido de todo mundo era o mar Mediterrâneo, né? Era o mar recortado, de certa maneira limitado em várias regiões, cheio de ilhas, que já vinha de navegações desde a época dos fenícios, lá na Idade Antiga. Navegar por aí era fácil. Navegar pelo Oceano Atlântico era os 500, né? Afinal de contas, o Oceano Atlântico era aquele mar sem fim, que ninguém sabia onde é que ia dar, né? E o Dom Henrique, ele tinha esse desafio. Não, nós vamos atravessar esse oceano aí. E, para isso, ele vai criar navios extremamente avançados para os critérios da época. Pode falar, Lucas, o que você quer perguntar? Só mais uma pergunta sobre o Darcy Ribeiro. Pode fazer.
Então quer dizer que ele... É sobre a morte dele. Ele faleceu com 75 anos, então? Pois é, ele faleceu relativamente jovem, né? 75 anos, de 22 a 97. Isso mesmo. Ele faleceu com 75 anos. Quando eu o conheci, ele já era velhinho, né? Ele já era velhinho. Mas ele teve uma história muito interessante. Ele foi bastante produtivo nos seus 75 anos de vida. E ele nos deixou essa obra maravilhosa da qual estou falando para vocês agora, da Matriz Mas Lúcia, tá? ele era uma celebridade. Ele era, para o critério da época, ele era, né? É, ele passou por bons perrengues, né? Ele foi perseguido na época da ditadura militar, ele foi exilado, depois ele voltou, aí ele foi ser vice-governador do Rio de Janeiro, aí depois ele se tornou senador da República, se elegeu, E né? uma Ele pessoa era dessa conseguiu morrer uma jovem figura ainda. importante. Sim, Fred. Uma pessoa dessa conseguiu morrer velhinho, né? Pois é, pois é. Vocês sabem que essa é uma característica, né? Eu espero que isso não mude, né? Que a gente continue tendo condições de viver por muitos e muitos anos, quem sabe muito mais que 75, né? Essa é o desafio da gente. Bom, gente, continuando aqui, como eu dizia para vocês, o Dom Henrique, que o Darcy Ribeiro escolheu como um princípio para estudar esse período, ele era um cara que acreditava que era possível fazer essa façanha. Porque, para os critérios da época, era uma façanha atravessar o Oceano Atlântico. Então, esse era um grande desafio que estava aí colocado. E ele começa a promover a construção de navios extremamente sofisticados para os critérios da época. Navios que tinham, por exemplo, o leme fixo, né? É como se tivesse um volante um pouco mais firme para poder segurar a onda, né? Principalmente quando vem aquelas ondas mais fortes. Navios que tinham a chamada vela latina, que era uma vela que tinha uma composição das velas quadradas com as triangulares. Se vocês olharem aquela imagem ao fundo, tem uma vela triangular. Então, ela é realmente no formato de um triângulo. E a vela triangular, ela tem uma característica interessante. Ela é boa para navegar porque ela permite que o navegador consiga desviar do caminho que os ventos estão levando. Ele consegue navegar meio que em sentido contrário ao dos ventos. Ele consegue despistar um pouco, o que é muito bom, né? Você está viajando com um navio que a vela, que o vento só te leva para um lugar, né? É complicado. A hora que você encontra um iceberg, você é empurrado e você vai até bater no iceberg. Quando você tem a vela latina, você tem condições de manobrar um pouco isso para continuar a sua viagem. Professor, Pois não, pode perguntar, Vitor. eu tive uma curiosidade agora que você falou do iceberg. Fale. Como que o Titanic foi bater no iceberg? Então, o Titanic já é um navio muito mais moderno, do início do século, né, de 1905, tá? Mas essa é uma conversa mais complicada, porque ali já tinha tecnologia, tá? O problema é que o sistema de comunicação do navio parece que falhou, né? Provavelmente ele falhou, e aí o navio não conseguiu detectar, tá, o iceberg, porque os icebergs, eles ficam... o que a gente vê acima na superfície é muito pequenininho, é apenas uma pequena pontinha. Na verdade, é o que está embaixo que é fundamental. E o sistema de comunicação do navio não conseguiu identificar pelo radar essa grande estrutura, por alguma falha que aconteceu. E aí o que acontece? Quando ele se deu conta, não dava mais tempo de manobrar, porque era um navio pesado, enorme, levava tempo, e foi isso que aconteceu. Estava muito névoa, não dava para ver a olho nu. Então, essa que foi a questão. Tá? Bom, mas nós estamos falando de um navio agora, o Titanic, muito mais sofisticado, do século XX já. Agora, vejam, um navio sofisticado do século XX afunda. Afunda. Então, vocês imaginem o que era navegar com esses naviozinhos
né? Feito de Do pau. século XV, do século XVI, a vela, Não, né? não A era navio, vela. era barquinho de pau. Perto desses transatlânticos é um barquinho, tá? Então, vejam, era um grande desafio. Tinha que ter coragem para fazer um negócio desse, principalmente para fazer uma façanha como essa que é atravessar o Oceano Ô, Atlântico. professor, eu acho que se os portugueses tivessem, tipo, igual antes, tentando descobrir o mundo, ou dominar algum lugar, eu acho que eles iam ter a ideia de dominar o mundo que esses navios que tem hoje. Essa ideia Tem de dominar o navio, mundo tem ela é meio avião. fantasiosa. Na verdade, ninguém tem a Ô, ideia de professor, dominar o mundo, né? De qualquer forma, o que é importante a gente entender é que, para os critérios da época, o que Portugal tinha era o que havia de mais sofisticado. Nós estamos falando de um navio que tinha leme fixo, que tinha vela latina, coisa que os outros navios da época não tinham, que tinha bússola, que tinha sido inventado lá pelos chineses, mas que os árabes tinham trazido para a península. Então, pôs bússola lá para poder ajudar a nortear, que tinha astrolábio, um outro aparelhinho que era feito para medir a distância, comparando com a distância entre as estrelas. Vejam, é um navio que, naquela conjuntura, era mais importante do que uma dessas astronaves que a gente tem hoje, que chegam em Marte. Para os critérios da época, Portugal estava na vanguarda da tecnologia e dos povos. E, entre outras coisas, porque Portugal, diferentemente dos outros povos da Europa, já era um Estado-nação quando os outros povos ainda eram reinozinhos feudais. Portugal já estava estabelecido como Estado-nação já no início do século XV. E isso conta muito. Isso conta muito. Portugal é um país que tem uma característica interessante. Ele é o primeiro Estado-nação, o Estado moderno da história. Mesmo Portugal sendo menor que antes que São todos Paulo, os ele outros conseguiu países. isso. O quê? Pode perguntar. Mesmo que Portugal assim seja menor que o estado de São Paulo, ele conseguiu tudo. Pois é. Nessa época nem existia o Brasil, né? E os outros países que a gente conhece lá da Europa, Inglaterra, a França, mesmo a Espanha, só surgiriam depois. A Espanha, por exemplo, surgiu em 1492. Portugal Porque o já resto era ali uma tudo era de nação. Portugal? O quê? Porque ali tudo era de Portugal? Não, não era tudo de Portugal. Portugal fica na costa mais oeste ali da Península Ibérica. Tá? É aquele trecho que a gente vê. É meio que essa tripinha que a gente vê aqui, né, no desenho que está aqui. Tá? Mas é o mais antigo Estado-nação da humanidade. As fronteiras de Portugal elas têm mais de 800 anos. Tá? Ou seja, é um pequeno trecho aqui de poucos quilômetros, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, a grande maioria vivendo na capital, Lisboa, tá? E que só tinha uma alternativa na vida, né? Se lançar para o mar ou se lançar para o mar, porque, na verdade, Portugal está às portas do Oceano Atlântico. Atrás dele está o seu inimigo imediato, que era a Espanha. Aqui pelo sul vinha um outro inimigo. Mas hoje a Espanha não é mais inimiga de Portugal. Não, hoje não, mas nós estamos falando do século XV. Tá? Nós estamos falando de uma época que o Portugal ainda estava se formando como nação. É essa que é a grande questão. Tá? Bom, eu vou contar para vocês um pouco a história do Portugal desde o começo. Tá? Lá nos tempos mais remotos, o território que hoje é Portugal era um lugar de encontro de povos agrícolas, de pescadores, vilas que muitas vezes tinham lusitanos, que vinham da região do sul ali da península, os célticos que vinham ali da região
da chamada Gália, né, que era a antiga Gália, que depois vai se formar a França, né, os galegos, mais da região da Itália. E ali, esses vários povos que foram se juntando, eles foram formando uma economia agropastoril, né, que vivia da agricultura, que vivia da criação de animais, da criação de pequenos animais. Né? No século VIII, essa região vai ser invadida pelos fenícios, que vão vir pelo mar Mediterrâneo, e eles eram grandes navegadores, e aí esses navegadores vão trazer a metalurgia do ferro, vão trazer as primeiras formas de escrita, porque os fenícios são o povo que inventou o alfabeto, vão trazer o conceito de cidade, né, que vai ajudar essas comunidades a começar a formar núcleos urbanos. Depois vieram também os gregos, que trouxeram toda uma cultura bastante sofisticada. Os cartagineses ali da região do Estreito de Gibraltar, que faz a ligação ali com a África, né, e que já eram bastante desenvolvidos em termos de navegação e de comércio. Depois vieram os romanos, na época do Império Romano, que invadiram a península. Essa ruína aqui, por exemplo, é uma ruína da época do Império Romano. Aí os romanos trazem o latim, que é a língua da região do Lácio, lá na Itália. E é do latim que vai nascer tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa. Por isso que essas línguas são tão parecidas. Vocês vão ver que o espanhol, se a gente ouve, a gente entende muita coisa. Por quê? Porque elas são duas línguas de origem latina que se desenvolveram ali. Depois vieram os bárbaros, né? A época da onda bárbara. E os bárbaros dominaram a península. Vários grupos. Os suevos, os visigodos, os alanos, vários povos que invadiram a península. Eles eram inimigos dos romanos e começam a disputar o território. Até que lá pelo século IX chegam os árabes, os mouros, na península. Tá? Vejam aqui o que é, então, Portugal. Como é que Portugal se forma? Essa região toda que vocês estão vendo aqui é a Península Ibérica. Península é uma parte do território cercado de água por todos os lados, menos um lado. Tá vendo? Esse lado aqui liga ao continente. Os outros são todos ladeados pelo oceano. Aqui é o mar Mediterrâneo e aqui já seria o Oceano Atlântico. Vejam, aqui, esse território em amarelo representa o território aonde mais tarde vai se formar a França. Esse território mais verdinho aqui é o território de Granada, que era um território que foi dominado lá pelos séculos VIII e IX pelos árabes, pelos mouros. E os mouros também chegaram aqui, né, em parte desse território mais rosado, aonde já é Portugal. Esse primeiro trechinho aqui do território português é um condado. Na época da Idade Média, havia condes, marqueses, viscondes, esses títulos aí. E aqui era um condado, era o condado de Porto-Cale, né? De onde vem o nome que era o condado portocalense, de onde vem o nome Portugal, né? Porto-Cale, Portugal. Tá? Esses moradores dessa região vão ter dois desafios pela frente. Por um lado, derrotar os inimigos que vêm aqui pelo leste, que são os espanhóis, que os espanhóis querem dominar tudo. Por outro lado, ele tem que lutar contra um outro inimigo que vem a partir do sul, que são os árabes. Então, nasce Portugal justamente da luta contra os espanhóis e contra os castelhanos, um combate contra os castelhanos, que são os espanhóis, e contra os mouros, que são os árabes. E ali, a partir desse território, começa a se formar Portugal. Vejam, tem toda essa história que começa lá atrás, né, com os celtas, com aqueles galegos, e que depois vai desembocar aqui, lá pelo século VII a IX, já nessa disputa que vai formar Portugal. E ali em Portugal, portanto, vai surgir uma civilização diferente.
de tudo que existia em outro lugar. Porque vai surgir um povo extremamente plural, que vai nascer de uma mistura de árabes com romanos, com alanos, com gregos, com cartagineses, com fenícios. Então, dessa amálgama cultural aí enorme que vai surgir, dessa grande mistura, vai nascer um povo aí que vai trazer e vai formar uma visão bastante diferenciada, uma visão cosmopolita, que vai estar de frente para o mar e que vai se desenvolver e vai desenvolver uma série de técnicas, que vai desenvolver o mercantilismo, é uma forma de produção bastante sofisticada, já às portas do nascimento do capitalismo, e assim Portugal vai se formando. Ora, isso tudo só é possível porque nessa época, gente, era a época em que a península ela estava sendo, de certa maneira, invadida também pelos ventos aí do chamado renascimento cultural e científico. Ou seja, surgiu uma nova mentalidade formada na lógica da razão, da experiência, tá? E essa nova mentalidade ela ia substituindo a mentalidade feudal. Então, produto dessa mentalidade, por exemplo, acreditar em coisas que para a época eram vistas como absurdos. Quer ver uma coisa que era absurda na Europa do século XIV? Acreditar que a Terra era redonda. Acreditava-se, no século XIII e XIV, tinha gente que acreditava que a Terra era plana. Né? Isso só vai ser provado o contrário no século XV e XVI. Tá? Então é importante entender isso. Né? O que acontece? Financiado pelo Estado. Um Estado poderoso, que era o primeiro que estava surgindo, o primeiro de várias nações. Pela ordem de Cristo, porque nós estamos falando de um povo religioso, né? De um povo que estava numa península que na Idade Média também foi um povo católico. Financiado também e apoiado por uma poderosa burguesia mercantil, uma burguesia que queria ganhar dinheiro fazendo negócios com as suas mercadorias. E é com esse objetivo que o Dom Henrique vai desenvolver um programa sistemático para conhecer o desconhecido, para ir além do que outros foram. Então, esse punhado de homens, de pescadores, que ali se estabeleceu, ele foi atraído pelo mar e ao mar ele foi. Tá? Então, o que a gente percebe? Né? Que há uma criatividade que é muito própria desse período. O Dom Henrique criou também a Escola de Sagres. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Não tem um prédio aqui no meio da península? Tá vendo? Olha que bonita. Essa imagem é bonita. Né? E esse prédio aqui é o prédio da chamada Escola de Sagres. O que é isso? O Dom Henrique vai reunir os maiores sábios da sua época, técnicos de diversos lugares, de diversas origens, vai trazer todo o conhecimento da época e vai, nessa escola, começar a construir um processo de experimentação, né? Um novo tipo de saber baseado na experiência. E ali se produz todo um corpo teórico, prático, de gente que vai começar a estudar a ciência da navegação, os mapas, as bússolas, essas construções todas, e que vai se desenvolver. Tá? E é justamente dessa nova experimentação, dessa novidade do renascimento da época, dessa experiência nova que vai acontecer, que vai surgir uma perspectiva diferente da sociedade, da vida, que vai começar a ser observada a partir dali. Tanto é que o poeta Fernando Pessoa, que é um poeta muito famoso, um poeta português do século XX, escreve num determinado momento que, produto dessa experimentação, é que, num determinado momento, vai se reparar e vai se observar a Terra redonda, a Terra azul. Olha só como ele diz. E viu-se a Terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Ou seja,
aquela experiência, aquele novo conhecimento vai trazer uma nova perspectiva científica que vai fazer com que experimentar essa novidade seja algo interessante. E aí, Portugal vai continuar e vai começar as suas viagens ali, pelos Açores, as Canárias, Cabo Verde. Então, o Dom Henrique vai introduzir esse processo. Em 1460, o Dom Henrique morre. Mas a aventura que ele começou, ela continua. Né? Essa aventura em busca de novas terras, de outras mercadorias, e como eu já disse para vocês, de outros caminhos para chegar aqui às Índias. Então, lembra que eu falei para vocês que o grande objetivo era chegar aqui, em Calicut, nas Índias. Mas para chegar aqui, sem passar pelo mar Mediterrâneo, porque os turcos otomanos haviam tomado isso em 1453, precisa achar um outro caminho. E é justamente isso, essa sede de aventura, com esse objetivo que vai fazer com que esses povos comecem a fazer o périplo africano, o contorno da África. Então, eles vão contornar a África. E aí eles vão ter alguns desafios. Primeiro, o mundo conhecido dos europeus de então terminava aqui no Cabo Bojador, essa região aqui, próxima do Cabo Verde, porque era ali o limite do mundo conhecido. Dali para frente, ninguém sabia o que ia ter. Se tinha continuidade, se não tinha. Então, ali era o famoso Cabo Borrador, né? Aonde muitos dos navegadores desapareceram. Então, havia um medo muito grande, porque ninguém sabia. Vai ter monstro marinho para lá? Vai ter continuidade para lá? Se a Terra, vai que a Terra é plana e acaba tudo. Então, havia todo esse desafio. Em 1434, eles vão atravessar o Cabo Borrador, né, o Bojador, depois vão continuar a sua viagem, e depois, em 1482, outro grande feito, eles vão atravessar o segundo cabo aqui, que vai estar na passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, que O é que o caminho são para esses chegar em cabos? Calicut. Oi? O que são esses cabos? Esses cabos são partes do oceano, são regiões próximas do oceano, que são chamadas assim, por conta da dificuldade de dar cabo dessa região, de atingir além desse ponto, tá? É isso. E aí ele Ali é atravessou tipo o uma Cabo Bojador. barreira? É como uma grande barreira, mas uma barreira que a gente desconhece, que não se sabe o que vai ser, tá? Então é isso. Então, o termo cabo ele é um termo geográfico para representar um determinado tipo de região ali que fica nas proximidades de uma determinada península, de um golfo e tudo mais. Só que esses dois grandes cabos, o Cabo Bojador e o Cabo das Tormentas, que tinha esse nome, eles levou muitos anos para que os homens conseguissem atravessar e continuar. Porque aqui os ventos fazem o quê? Vão em direção contrária. Então, como os navios eram à vela, atravessar além muitas vezes exigia uma manobra dos navegadores muito grande. Vejam a baita barriga que tem que fazer para sair aqui do Cabo Bojador e chegar lá no Cabo da Boa Esperança. Se você não sabe disso, você continua em linha reta aqui, você vai encontrar ventos que vão te arrastar para outros lugares, aí você não chega em lugar nenhum. Ou você volta, ou você vai parar no meio no meio do nada, no meio do oceano, né? Ou na costa da África, sem saber que ali é a África. Então, essa é uma região muito difícil de atingir. Bom, mas eles vão conseguir isso, né? Em 1434 atinge o Cabo, supera esse primeiro desafio. Em 1488, o Cabo das Tormentas também é superado. Aí o Bartolomeu Dias queria, inclusive, continuar a viagem, mas os tripulantes falam, não, nós estamos mortos de cansado, nós estamos exauridos, não, vamos voltar para casa. Eles voltam, contam para o rei português da época, o rei português fala, mas peraí, não vou chamar de Cabo das Tormentas, vamos rebatizar, eu rebatizo como o Cabo da Boa Esperança, porque agora nós temos a boa esperança de que chegaremos à Índia. E em 1498, depois eles vão atingir a Índia mesmo. Vasco da Gama vai continuar ladeando aqui o território africano
e depois vai chegar em Calicut 10 anos depois. Bom, chegando às Índias, os portugueses começam a instalar feitorias em todo o território africano e também no território indiano, a partir de Calicut, e assim outros mundos vão se revelar, porque você chega num outro lugar em que você conhece um mundo novo, né? Infinitamente diferente, um outro horizonte para a vida. E é nesse sentido que a gente pode dizer que as naus e caravelas, elas meio que despejaram o mundo em Portugal, né? Porque em Portugal desembarcaram animais que nunca tinham sido vistos, povos estranhos, outras línguas que ninguém falava. Isso tudo somado àquela grande amálgama cultural que já fazia parte da fisionomia ali de Portugal anteriormente. E isso vai fazer com que o povo português seja um povo de uma sofisticação tecnológica extraordinária. E é justamente esse povo que vai chegar ao Brasil em 1500 com Cabral. Então, o que o Darcy Ribeiro vai chamar a atenção? De que a gente precisa de compreender que a grande obra que o português fez, né, para além dessa viagem, foi ter, a partir dessa experiência múltipla e plural, ter chegado ao Brasil e ter criado um povo-nação aqui. Um povo que é produto e filho dessa sofisticadíssima imaginação, dessa criação mental de um mundo novo, dessa expectativa de construir o paraíso na Terra. Tá? Por isso que, para terminar, eu vou usar essa frase, que é uma frase do livro O Povo Brasileiro, em que o Darcy Ribeiro diz assim: no Brasil de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi radical. Seu produto verdadeiro não foram os ouros buscados e achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas. O seu produto real foi um povo-nação. Quem é esse povo-nação que vai ser produto dessa experiência única, né? Dessa experiência absolutamente inovadora da sociedade? Que povo-nação vai ser esse, gente? O povo brasileiro. Né? É disso que nós somos feitos. E é justamente disso que o Darcy Ribeiro trata. Então, quando ele fala da matriz lusa, ele fala de uma das experiências originais que criaram aquilo que somos nós. Né? Esse povo mestiço que tem uma alma aberta para o novo e para o mundo. Né? E que, quem sabe, um dia vai construir esse paraíso na Terra, né? Que tanto é o sonho dos homens. Ok?